Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nós vamos agir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sino. Mais um corte do canal aqui da ESPN Brasil, do Grupo Dinho, programa Equipe F, José Elias aí, trazendo as últimas notícias do nosso Mengão, que amanhã tem partida importantíssima no estádio do Maracanã, às 16 horas e 30 minutos da noite, contra o São Paulo, 12ª rodada aí para o Mengão. O Flamengo está com um jogo a menos na competição. Grandes atrações, decisão do Campeonato Mundial de Clubes nos Estados Unidos e finalmente retomada do Brasileirão. Para discutir vários temas hoje por aqui, nos próximos 50 minutos, hoje um Equipe F Pocket, Zé Elias e Jean Oddi. Mas sem perder tempo, não quis falar com vocês seja uma perda de tempo, muito pelo contrário. Vamos direto para os Estados Unidos, para Nova York. Roberta Barroso tá por lá e vai atuar mais uma vez como uma espécie de Vitinha no meio campo, distribuindo o jogo com muita categoria. Roberta, boa tarde ainda por aí. Verdade, boa tarde por aqui, boa noite pra você, Plihal, que responsabilidade, a Vitinha Roberta Barroso, beijo pra você, Zé Elias, Jean, fã de esporte, está chegando essa grande decisão domingo no MetLife Stadium entre Chelsea. Volta com a Equipe F, segundo assunto do programa, já falamos da decisão do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA no domingo nos Estados Unidos, retomada de Campeonato Brasileiro e o jogo mais aguardado entre Flamengo e São Paulo amanhã, 16 horas no Maracanã. O assunto central envolvendo o Flamengo é mais uma vez o centroavante Pedro. Mais uma vez por quê? Tivemos temas com o Pedro relacionados à não utilização praticamente dele no Mundial, depois o vazamento de notícias de que o Flamengo abriria mão do seu centroavante, chegando uma boa proposta, e a notícia de hoje, Jean Oddi, ele não está relacionado para esse jogo de amanhã, e as notícias que vêm do Rio de Janeiro dão conta de que o motivo é a postura do Pedro nos treinamentos, que teria desagradado ao Felipe Luiz. E aí, a gente já viu essa história, claro que com outras evidências, outros capítulos diferentes, com o Gabigol, um desgaste que acabou, depois de bastante tempo até, acarretando a saída do Gabigol do Flamengo indo pro Cruzeiro. Será que o Pedro não vai durar muito no Mengão? Pois é, Plihal, eu não sei se vai durar muito ou se não vai durar muito. Agora, eu sei que para o Felipe Luiz tomar essa decisão, e me parece pelas notícias que chegam que a decisão é dele e não é da diretoria e não tem a ver com um eventual mercado nem nada disso, para o Felipe Luiz chegar a esse ponto é porque a coisa deve estar difícil ali. A gente imagina que para você chegar ao ponto de afastar o jogador, colocá-lo para treinar em separado, embora o Flamengo alegue que ele não estava treinando separadamente, ele diz que sim, ele está treinando separadamente no dia de hoje. Para você chegar nesse ponto, a gente imagina que o Felipe Luiz já tenha tentado outras coisas, já tenha falado com ele, já tenha pedido uma postura diferente. E aí chegou à conclusão de que precisava fazer isso. Se ele chega à conclusão de que precisa fazer isso, ele sabe que a coisa está num nível difícil, porque também se sabe que na hora que você toma uma decisão dessas, isso aí vai ser notícia em todo lugar. Você começa a gerar uma novela, uma grande, não vou dizer uma crise, mas você cria um caso que vai se estender até o momento em que isso seja resolvido, seja com o retorno dele ao time, seja com uma negociação. Então, eu acho que chama atenção isso, né? Eu acho que a coisa chegou num ponto, vamos dizer, insustentável. E, reforço, não é a primeira vez também que a gente ouve falar de uma postura não ideal. Davi Luiz falou lá atrás. Do Pedro, como... Que precisava ter mais vontade. Exato. Então, assim, também casa com episódios passados, com casos passados. E como você disse, eu acho que o Felipe Luiz reforça uma postura que ele já teve em relação ao Gabigol.
né? Ele nunca afinou ali para o Gabigol na discussão sobre vai ficar no time, não vai ficar no time, vai ser titular, não vai ser titular. Tem aquela cena histórica, né, do Gabigol fazendo um gol depois que o Filipe Luís tinha reclamado com ele dentro de campo. Aí o Gabigol vem meio que... E ele fala, vai, volta para... né? Volta para jogar aí, vamos jogar, vai jogar futebol e tal. Então, assim, o Filipe Luís parece também ter pulso nesse caso, como teve com o Gabigol. Se o destino vai ser o mesmo ou não, aí eu não sei. Zé, será que isso tudo que está acontecendo se resume, é um termo bem familiar a jogador de futebol, a nhaca do Pedro no dia a dia? Não. Tem muito mais coisas envolvidas aí, Plihal. Primeiro, a falta de oportunidade no Mundial. Né, as opções feitas pelo Felipe por conta do Mundial e por aquilo que o Pedro não poderia entregar. Sai do Brasil, todo mundo com a expectativa que Pedro titular, Pedro seleção, porque essa é a conversa que, quando você menciona o nome do Pedro, é o centroavante da seleção brasileira, é o centroavante com qualidade para jogar na seleção e tal. Existe uma diferença muito grande entre o futebol brasileiro e o que nós vimos no Campeonato Mundial. É diferente. Mas é intensidade, não é intensidade. Cada lugar tem a sua característica. O futebol inglês tem uma característica, o espanhol tem uma característica, o italiano tem uma característica, o alemão. Isso não quer dizer que o Brasil está atrás ou está à frente. Quer dizer que no Brasil a coisa é menos frenética. Ficaria mais fácil para o Pedro jogar. Menos intenso como se joga na Europa em relação àquilo que se esperava um pouco mais dos times brasileiros. E é fato, isso aí não... Nós vimos aí quando realmente os times europeus engataram a primeira, segunda, terceira e quarta, os times brasileiros ficaram até na terceira. E aí é uma coisa que já vinha sendo cobrada do Pedro lá atrás. Eu nem vou tocar no nome do Filipe Luís. Paulo Souza, quando chega, fala que o Pedro tem que se movimentar mais, tem que ser mais participativo. E, querendo ou não, depois dessa conversa, o Pedro começou a ter uma mudança de postura, começou a participar um pouco mais, porque o Pedro, antes do Paulo Souza, em relação à movimentação, era pior ainda. Ele era aquele jogador de área, que não parado, esperando a bola chegar para finalizar. Eu acho que assim, Plial, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, ele ficou muito tempo fora. Foram 9 meses, né, se não me engano. 7, não sei se são 7 ou são 9 meses. Então, até você pegar o ritmo de novo... Tal, provavelmente 9, né? Até você pegar ritmo, confiança, conhecer... Até pode colocar no ar os números do Pedro nessa tímida temporada de 2025. E jogar da mesma forma e no mesmo entrosamento demora um pouquinho. Depois veio o Mundial, aí o Felipe fez as opções justamente por conta desse tipo de jogo que se apresentou no Mundial. E aí o Pedro ficou para trás por conta do Wallace Rian. Aí você analisa as características do jogo em que o Wallace Rian entrou. Como eram? Qual era a finalidade e a função do Wallace Rian nesses jogos? Tanto contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que era para puxar contra-ataque, para explorar a velocidade. É porque o jogo pedia isso. No Mundial a mesma coisa. Eu acho que o Pedro deve ter falado o seguinte: sai de lá, vem aqui para jogar, não jogo. Não tive essa sequência que podia jogar. Não sei se... Eu tinha falado aqui já há algum tempo, acho que foi até com você no programa, na apresentação, que eu falei que o Felipe deveria chegar e conversar com o Pedro. Pedro, eu quero que você faça isso. Você deve ter feito isso. Você está no banco? Não sei, ninguém sabe. Plirra, a gente não sabe, a gente só vê... sem conversar, né, Zé? Então, mas eu acho que é assim, do próprio Pedro chegar, professor, o que está acontecendo? Por que eu não estou jogando? Olha, eu preciso que você participe um pouco mais, eu preciso que você seja mais intenso, que entregue sem a bola. Tem que existir essa, eu acho, né, pela ligação que o Felipe tem por ter jogado junto com o Pedro também nos últimos anos. Isso é um ponto. O outro ponto ele chega, o Boto, ingenuamente, me parece que falou que poderia liberar o Pedro. Né? Talvez a mensagem que o Mauro César Pereira recebeu tenha sido do Boto. Foi alguém da direção. Sim, a gente não pode afirmar que tenha sido do Boto. Sim, mas estou dizendo, né? Aí, você imagina, o cara tá lá, era para jogar, não joga, vem aqui, o diretor manda recado aí, ou manda mensagem para jornalistas dizendo que pode liberar o Pedro. Aí o cara fala o quê? Então tá bom, então larga. Vou largar de vez.
talvez tenha um empresário também que fala, ó, vem cá, vamos sentar, conversar e se é para sair, a gente sai. Você Seria precisa melhor, jogar. né, Zé? Seria melhor. Que largar nos treinos. Isso, até para porque evitar... daqui a um ano tem Copa do Mundo. Para evitar esse tipo de coisa. Vocês acham que o Flamengo liberaria ou venderia o Pedro para algum clube brasileiro? Bom, vamos... Só terminar... O brasileiro não dá. Só terminar Ele o... já jogou 8 partidas. Já fez? Já. Sim. No brasileiro? No brasileiro. Só, Então, um abraço. só terminar o... Assim, só o último ponto. Existem... Toda a história tem 3 lados. Tem o lado do Felipe, tem o lado do Pedro e tem a verdade. O Felipe se pronunciou, não. Isso é uma coisa que foi passada. Certamente vai né? acontecer amanhã, Certamente vai depois acontecer do depois. jogo. Amanhã, depois do jogo. O Pedro se pronunciou? Também não. Então, assim, tem muitas especulações no ar. A gente não sabe realmente o que vai ser. Provavelmente amanhã o Felipe deve esclarecer toda a situação, como fez com o Gabigol na primeira e na segunda vez. Na primeira ele falou e na segunda ele falou, ó, agora conversa com a diretoria. Né? Agora a gente não sabe, mas eu listei aí algumas coisas que devem ter acontecido para ter esse tipo de situação. Eu só acho que, assim, olhando para a Copa do Mundo de clubes, para o Mundial, ele pode se irritar com a mensagem do Boto, se é que foi do Boto, ele pode até se irritar ou se incomodar com poucos minutos no Campeonato Brasileiro depois da volta, mas olhando para a Copa do Mundo e para quando ele jogou e o quanto ele jogou, acho que o Pedro não pode reclamar de nada. Porque aí você vai ver... Começa o jogo contra o Los Angeles, Exato, né? Exato. Ele jogou quando ele tinha que jogar, quando ele poderia jogar. Tinha muita gente cogitando. E não foi bem. Então, e não justificou a presença dele durante quase que o jogo todo. Claro. Alguém defenderia escalar o Pedro contra o Bayern de Munique? Não faria sentido nenhum. Estava se cogitando não escalar o Arrascaeta. Mais longe. Imagina o Pedro. No segundo tempo, com o time perdendo, a gente não pensava no nome do Pedro. Não, e não tinha que pensar. Então, acho que assim, as escolhas do Felipe Luiz no Mundial, elas estão absolutamente corretas. Para mim está tudo bem. E não seriam, e não poderiam ser, as escolhas do Felipe Luiz, não poderiam ser motivo para ele voltar dessa maneira, com essa postura. Se é que foi isso, porque, como disse o Zé, ninguém falou nada até agora, né? Mas acho que amanhã o Felipe Luiz vai falar. E deve falar algo nessa linha, ainda que não com essas palavras. É difícil falar num Flamengo desfigurado, porque o Flamengo tem muitas opções, é recheadíssimo de opções. Mas será um Flamengo já sem Pulgar, operado, já sem Gerson, talvez para sempre. Talvez não, para sempre. Né? De repente o cara pode voltar mais para frente. Já retornou para o clube, pode acontecer de novo. Sem o Pedro, olha lá, o provável Flamengo, com Rossi, Wesley ou Varela. Eu quero saber daqui a pouquinho do Jean Oddi se esse papo de Wesley na Roma realmente tem muito fundamento, partindo do noticiário italiano. Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho de la Cruz, Plata, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o Flamengo cheio de desfalques. E tem uma outra notícia de hoje, né? De que o Matheus Gonçalves, ao que tudo indica, irá para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros. O Matheus Gonçalves, que já teve momentos muito legais, inclusive nessa temporada, mas que também no Mundial praticamente não foi aproveitado, né? Não entrou em campo. O Wesley, Jean, fica ou vai embora? O Wesley, assim, as notícias que rolam na Itália é que, assim, o Gasperini pediu prioridade praticamente na contratação do Wesley. Aliás, 2 brasileiros seriam as prioridades dele. O Wesley para a lateral direita e o Richard Rios para o meio campo. As notícias na Itália, e dia a dia se fala desses 2 nomes, possivelmente como reforços da Roma, sempre dão conta de que as negociações com o Wesley estão mais avançadas, de que com Wesley a coisa está mais próxima e que... O Gasperini eu queria desde a Atalanta. Exatamente. Ele estava ali na cara do gol, na porta do avião. Exatamente. Então, acho que assim, em relação ao Wesley, parece que realmente a coisa andou, a coisa está próxima de acontecer. Em relação ao Richard Rios, nem tanto, embora a Roma cogite fazer uma oferta de 30 milhões de euros. Em relação ao Wesley, fala-se em 25, e aí tem uma questão de bônus e percentual de revenda. Seria isso, de novo, segundo o noticiário italiano, seria isso que estaria ainda pegando, né? A definição de um eventual percentual de revenda para o Flamengo, no caso da venda do Wesley depois, e essa possibilidade de bônus e tudo mais, de acordo com objetivos. Acho, né, que a coisa deve acontecer em relação ao Wesley. O Richard Rios é diferente, acho que não. Características totalmente diferentes das do Varela, Zé, mas
E você acha que é um prejuízo muito grande essa troca? Se o Varela... Se o Wesley for negociado, o Varela vai ser titular absoluto. Embora o Varela seja muito utilizado pelo Felipe Luiz. E o Varela com o Felipe Luiz jogou bem, né? Ele fez algumas partidas contra o Palmeiras. Os dois lados, né? Nos dois lados, contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Começou como lateral, depois veio pro meio, né? Jogou bem também. Eu acho que nós estamos vendo uma possível mudança nas peças, né? Porque tem também o interesse no Léo Ortiz. Sim. Né? Tem alguns jogadores também, né, que podem sair aí. Assim, Plihal, eu acho que o Wesley tem que aproveitar agora para vender. Eu acho que ele chegou no ápice da evolução dele teto é esse aí, você dentro do futebol brasileiro. Dentro do futebol brasileiro, ele chegou no ápice. Ele precisa, talvez, né, chegando na Roma com o Gasperini ou qualquer outro clube europeu, aí ele vai evoluir um pouco mais em relação a como ser humano, como jogador, que acho que é um processo natural da vida de qualquer jogador, de qualquer profissional. Eu não sei se, por exemplo, para mim, ele não repetiu as atuações que o levaram à seleção brasileira. Sim. Para mim, depois que ele foi para a seleção... O grande momento do Wesley foi a reta final da temporada passada, especialmente na Copa do Brasil. Sim, e isso quando quando o Felipe Luiz volta, né? Ele já vinha bem no final do time. Mas ele estava meio esquecido e ele só não foi para a Atalanta porque não deu certo um documento, né? Pelo menos isso era o que eles estavam dizendo ali. A Atalanta acabou depois contratando o Quadrado, porque saía mais barato, que era um jogador já... Assim, eu acho que deveria vender. Vende, aproveita o Varela e com isso o Flamengo provavelmente o Flamengo já tem mapeado outros jogadores na posição e vai contratar e vai reformar. Reformular o elenco. Rapidinho mesmo, 30 segundos cada um. Surpreende a vocês o Flamengo abrindo mão tão facilmente do Matheus Gonçalves? Aí tem outras questões que eu acho que estão pesando. Pode ter coisa que a gente não sabe. Comportamentais, de repente? Eu acho. O que você acha, Jean? Então, se for isso, acho que não tem nenhuma discussão. Está muito fácil, né? Exato, tá fácil para um jogador que tem qualidade, que a gente sabe que tem qualidade. O Flamengo não é um time que precisa vender e acho que são vendas... mais jovem, né? Exato. Mas... Campo, Flamengo com um jogo a menos, diante do São Paulo, do Cicinho, do Marco Aurélio Cunha. E temos as prévias. Cicinho, você quer dar uma olhadinha em como Flamengo e São Paulo vão se apresentar provavelmente? Olha aqui, ó. No Flamengo, Rona, Felipe Luiz deve levar a campo Rossi no gol, Wesley na direita. Wesley tá na hora de ser vendido, viu? Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda. Aí no meio, por conta da cirurgia do pulgar, ele pode escolher o Everton Araújo ou o Alan, Jorginho, Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Gonçalo Plata. E Gerson, adiós, já era. Foi falando, o Cicinho foi diminuindo na cadeira. Cicinho, é você, Cicinho. Foi diminuindo na cadeira. E o De La Cruz ainda, hein? Caraca. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Para por aí. Tira a fralda, eu não quero nem ver o banco de reserva. Só os 4 defensores aí já poderia ter parado. E você falando aí, eu tava falando, será que é o Paris Saint-Germain? Não, mas lembre-se que esse time sucumbiu diante do Bayern de Munique, que foi derrotado pelo Paris Saint-Germain. Pra quem for ser campeão da Libertadores, você tá com medo do Flamengo. Não, mas peraí. Você é campeão da Libertadores, o doutor falou. Mas aí nós estamos falando jogo de lá e cá. Lá e cá. E é um jogo só, então o São Paulo... E é um jogo só no Rio de Janeiro. É um jogo só no Rio de Janeiro. Voltando, o Flamengo apesar de ter perdido pro Bayern de Munique, mas tá com aquela confiança, porque fez uma competição legal e o São Paulo tava de férias. Os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu pro Bahia, Mirassol e Vasco. E 2 desses foi em casa. Por isso que demitiu. Então, como ter confiança? Então aqui é uma palavra de São Paulino, torcedor, que vai torcer muito no São Paulo, mas a tarefa é muito difícil. Se o Flamengo golear, o Crespo já balança? Eita. Que isso? Não, balançar não balança, não. Tá. Ui. Ele balança, mas quando você olha esse time do Flamengo, como você imagina o contraveneno do São Paulo? Era outro que tava iludindo o São Paulo. Olha que você falou a escalação. Eu vou te ajudar, Marcos.
Marco! A hora que você começou a falar a escalação, o Chico e o Capelão falou que eu fui diminuindo. Agora imagine o Marco, sumiu! Marco, aqui está o São Paulo! Olha o São Paulo! Olha aí, vamos lá! Marco, volta pro jogo, Marco! O DM libera você! Eu ainda acredito na camisa do São Paulo. Ganhamos a Copa do Brasil lá, com o gol do Caleri. Tá certo que o Caleri não tá aqui agora, mas eu espero que voltem os melhores jogadores do São Paulo. Eu não acho o São Paulo um time fraco, acho um time bom, acho um time bem qualificado. E jogar lá é mais difícil, só isso. Mas eu acho que o São Paulo pode muito bem fazer um gol. Até nas imagens, é alguma coisa que o São Paulo, até nas imagens ali do São Paulo tá menor, por que não coloca as imagens grandes igual do Flamengo? Tem isso mesmo. É tão bom ver meus amiguinhos assim. Eu tô sentindo falta de um cara que precisa voltar logo, Marco. O Lucas Moura. O Lucas faz muita falta. Mas não parece um avião ali, doutor? Parece uma seta. É Lucas Moura, Ferreirinha. Batalha naval. Talvez isso seja um sinal, né? O sinal do avião que vai subir. Agora, 3 zagueiros já é uma mudança, né? É uma excelente zaga. Eu acho o Alan Franco um baita de um jogador, Arboleda, né? O Sabino tá indo bem também. O São Paulo tem um bom goleiro, Pablo Maia. O ataque eu acho que tá bem com os caras. Tá iniciando isso. O Alisson é um motor, o Marcos Antônio é muito bom. Cedric e Enzo Dias ainda dão boas partidas e partidas medianas. E o André Silva, para mim, ainda é uma incógnita. É um bom jogador, tudo mais, mas precisa ser mais efetivo. Encheu a fralda. Eu acho que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo lá, por que não? Encheu a fralda. Tá com a fralda cheia. Everton Guimarães, o nosso HG vai analisar aqui se vocês estão realmente acreditando que o São Paulo possa aprontar, possa trazer 3 pontos. O jogo será duríssimo para o tricolor paulista, mas para o Flamengo também, né, Everton? Renata, quando o Crespo chegou ao São Paulo pela primeira vez, eu olhei bem para aquele homem e disse, eu quero parecer com ele. Pelo menos na cor do cabelo eu fiquei, no restante não há a menor possibilidade. O homem é dotado de uma capacidade incrível, eu gosto dele como treinador, mas gosto mesmo de verdade. Mas o que eu posso dizer para Cicinho, Marco Aurélio Cunha, é para agarrar no terço. Porque é muito difícil, Renato, é muito difícil, principalmente quando se joga fora. Para pegar um time que no Mundial, na minha avaliação, tem gente que acha que o Mundial do Flamengo foi espetacular. Eu acho que foi um fracasso retumbante. Mas esses caras vão querer dar o troco no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco com o Atlético na Copa do Brasil, só que aí ali na Copa do Brasil nós falamos na oportunidade. Muito difícil, Renato, eu não acredito numa vitória do São Paulo não, sei que a torcida do São Paulo me ama, eu sou um grande representante do tricolor aqui, mas não acho que consegue vencer o jogo, e se conseguir, para mim vai ser uma zebraça. Para mim o Flamengo ganha, não vou dizer que ganha bem não, é um placar magro, mas para mim o Flamengo ganha de São Paulo. Olha, foi comedido, Everton Capelani. Só uma sublinhada bem rápida aqui. Sugestão. São Paulo não vá de avião, vá de ônibus. Aí, vou dar uma sugestão pra vocês tentarem ganhar o jogo. Parem a Aparecida do Norte, joga todos os tempos e depois sequência da viagem. Vocês vão tomar um nada lá. De 4 eu nem comemoro, da música. Cuidado com o Goiás, hein, Capela? Chiquito. Ai, Brasileirão, hoje eu tenho uma novidade. Muito bem, começamos com um jogo muito interessante. Corinthians e Bragantino. Meu Deus. Corinthians e Bragantino. Mas é domingo. Edu Dracena, você inicia. 1-1, Renata. Chico Garcia. Vou com o Capita aqui. Jogo duro, 1-1. Cicinho. 1-0 Bragantino. Que dúvida. Capelanes. Vou torcer pro Coringão, mas vai ser 2-0 Bragantino. Amigo Marco Aurélio Cunha, 2-1 para o Bragantino. E você, Rona? 3-0, 3-1. Eu tô de olho em você. Que é isso? Ah, é só você que é maldozinho? Toda você vai de empate, agora você quis 2-1. Hoje eu tô Raquel. Eu percebi, hein? 2 de Memphis e 1 de Romero. 3-0 pro Corinthians. E agora, Flamengo e São Paulo. Edu Dracena. 2-0 Flamengo. Vai com a sua colher, Chico.
Pô, mas é que eu tô indo com a colher do Edu. 2-0. Que isso? Divisão. Que isso, irmão? Cuidado aí. E você vai ser comunitário também, Cicinho? Vira com a colher de vocês. Com muita oração e dedicação dos jogadores. 1-0 tricolor! 1-0 tricolor! Everton Guimarães com a colher de pau. Renata, vai então de 2-1 Flamengo. 2-1 Mengudo. Capelanes, não seja maldoso. De 4 menos de 4 você não fica. Vou falar o seguinte, vocês vão tomar uma escovada no fim de semana, mas uma escovada vai dar pena. Os caras vão fazer 3-0 e vão tirar o pé. 3-0 Flamengo, sem fora os ameaços. Ronaldão. 4-0 Mengo, fora o vareio. 4-0 Mengo. 3-1 para o Flamengo. Marco, perdão, meu amigo. 2-1 São Paulo. Dá tempo de Inter e Vitória? Inter e Vitória, rapidinho, tem que ser a jato. Então diga lá, você com as informações. É isso. 50 mil ingressos já vendidos antecipadamente. O torcedor rubro-negro está com saudade do time, né, Abel? Afinal de contas, o Maracanã vai ser reaberto amanhã, depois de 42 dias. O último jogo nele foi aquela goleada do Flamengo sobre o Fortaleza, 5-0. Então a última impressão deixada no Brasil foi ótima e a última impressão deixada no Mundial de Clubes não foi sentimentalmente ruim, né? Ficou aquele cenário na cabeça dos torcedores do Flamengo, em média, de que o time conseguiu competir em muitos momentos no jogo contra o Bayern de Munique, que não fossem as falhas individuais, talvez até o fluxo daquela partida pudesse ter tido um outro rumo. Mas o Mundial de Clubes é passado, o Flamengo já está há algum tempo só treinando para o jogo de amanhã contra o São Paulo às 4h30 da tarde. Como o fã de esporte pode perceber, tá sol, aquele sol com friozinho aqui no Rio de Janeiro. E a expectativa é que tenhamos sol amanhã no jogo entre Flamengo e São Paulo. Pode ser que o calor também tenha algum tipo de interferência na questão do rendimento das equipes, mas a principal preocupação nesse momento do Felipe Luiz é encontrar equações para solucionar os problemas do time. Ele não tem o Eric Pulgar por um bom tempo, no mínimo 2 meses, pela fratura no 5º metatarso, e o De La Cruz, que foi utilizado na partida contra o Bayern, entrando durante o jogo, tem tudo para ser titular no meio-campo do Flamengo, ao lado do Jorginho e também do Arrascaeta. A tendência é que o Felipe Luiz escale o Flamengo no 4-3-3, havendo uma grande discussão sobre quem serão os jogadores do comando do ataque. Luiz Araújo é quase certo, o lado esquerdo pode ser ocupado pelo Gonçalo Plata, a dúvida se o Pedro vai ser titular ou não, até em função de todos os temas envolvendo uma situação dele ser uma peça hoje que pertence a uma intenção do José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, de venda nessa janela de transferências. Isso também não ressonou bem interna e externamente para o próprio dirigente. O jogador estaria insatisfeito por não ser mais titular absoluto com o Felipe Luiz. Então tem muitas questões que o Flamengo tem que equacionar para poder entrar em campo amanhã contra o São Paulo, defender a liderança, 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas tempo para treinar o Felipe Luiz teve, e os problemas de formatação do time, basicamente mesmo só o Eric Pulgar. Você falou aí uma probabilidade de Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. É um Flamengo faceiro, hein? Não é, professor? Faceirinho. E por mais problemas que tenha para resolver, também tem internamente as soluções. Aí, diante de um São Paulo, que é outro também que restartou. O trabalho do São Paulo começa agora. Eu acho que o trabalho começa agora, mas os problemas também serão os mesmos do tempo do Zubeldia. Sem nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aí que eu preparei para vocês, trazendo as últimas notícias do Flamengo, que amanhã tem o retorno do Campeonato Brasileirão. Novamente, o Flamengo vai ter uma partida difícil no estádio do Maracanã. Expectativa de casa cheia, né? Até pela manhã dessa sexta-feira. Tinha mais de 50 mil ingressos já comercializados. Então a torcida do Mengão promete encher o estádio do Maracanã. E vamos torcer aí para o Mengão vencer esse jogo e continuar na briga do Campeonato Brasileiro.